Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast que é meu e seu, o Café com Fé. Esse podcast que nasceu da intenção de aquecer a tua fé, porque aqui são relatos de mulheres comuns, de mulheres ordinárias, mas que têm um testemunho extraordinário. Eu tenho certeza que ao final desse episódio você vai estar com a sua fé muito mais aquecida do que neste início. Então, eu te convido a coar a sua xícara de café. Coa a sua xícara de café e vem escutar mais uma história sensacional. Eu vou só te dar um spoiler. Eu trago aqui comigo duas mulheres hoje, um formato lindo e diferente com duas mulheres incríveis, a Selma e a Cláudia. A Selma Oshiro, ela é escritora, mentora espiritual de mulheres, CEO das Mulheres Curadas para Curar no Japão, e ela é missionária evangelística em cadeias no Japão. Olha só, agora eu vou falar da Cláudia, a Cláudia Takenaka. Ela é missionária evangelista no Japão há mais de 40 anos. Tá preparada? Então coe a tua xícara de café e vem. Queridas, Deus abençoe. Que honra ter vocês duas aqui nesse programa. Amém. Que bênção, que honra, que sensacional. O ambiente ficou diferente quando vocês chegaram. Com essa camiseta cor-de-rosa maravilhosa do Curadas para Curar. Então, as expectativas são das melhores. Amém. E eu quero honrar a vida de vocês, trazendo vocês para falar tudo aquilo que está no coração de vocês, que o Espírito Santo conduzir. Amém. Selminha, Claudinha, seja muito bem-vinda, minhas amadas, minhas amigas. Amém. Se apresente, Selma. Amém. Eu me chamo Selma, eu moro no Japão há 6 anos, vai fazer agora em novembro. Cheguei no Japão em 2019 e tenho família aqui no Brasil. E o Senhor me levou a essa nação para que eu pudesse exercer, né, o ofício que Ele colocou no meu coração, que é trabalhar com mulheres. Eu sou mãe de 4 filhos, Laura, Maiara, Pedro e João, casada com o Marcelo, há 18 anos, que está lá no Japão nesse momento. E estou aqui numa missão que eu vim lançar, né, esse livro, aqui juntamente com a Selma Soares, faço menção do nome dela aqui também. E para mim é motivo de muita alegria, de muita honra e, acima de tudo, de uma alegria assim imensurável, porque sabemos que estamos aqui por causa de Jesus. Amém. Então, para mim é motivo de muita alegria, né? É como a samaritana, né? Que recebeu a água viva e não parou mais de falar dele. Aleluia. Essa sou eu. Eu recebi dessa água e eu não parei mais. Eu acho que falar dele é falar sobre tudo e todas as coisas. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Obrigada, querida. Nós que agradecemos sua vida. Obrigada. Amém. Se apresente, Claudinha. Bom dia, né? Boa tarde, eu não sei ainda. Eu tô meio perdida ainda, que eu sou meio perdida no Japão, né? Com os horários de lá. Sou a missionária Cláudia, vivo há 31 anos no Japão, né? E já há muitos anos eu tenho me levantado como missionária, né? Mas tem um período da minha vida que eu paro e eu retorno, faz 2 anos e pouco. Eu tenho histórias, com certeza, as coisas da minha vida, sim, que o Senhor tem feito. Eu acho que no momento que o Senhor tem me dado esse privilégio de estar aqui, depois de 14 anos, né, aqui no Brasil, com a Selminha, ela me deu essa oportunidade, não porque eu poderia estar aqui, mas o Senhor é o Deus que proveu todas as coisas, o Senhor é o Deus que tem provido todas as coisas, desde a pasta de dente, a comida, a cama, tudo o Senhor tem provido na minha vida. E eu também tive o período assim que eu não saía mais, não conseguia entrar numa loja, no mercado, na rua, num parque, e eu tô passeando aqui, estou andando nas lojas, estou conseguindo superar, né, essa fase tão terrível que eu passei, foi 7 anos praticamente de depressão, mas 5 anos aprofundado, né, no termos assim, preciso me suicidar. Então, chegar aqui para mim, uma vitória. Aleluia. Que delícia. E eu agradeço a oportunidade. Amém. De poder contar a minha história hoje aqui. Amém. A gente começa com quem? Ui! Que delícia! Que presença gloriosa, né? Pode ser você? Pode. Vamos fazer assim. Eu vou começar falando, e aí eu te pergunto.
Eu já mencionei em outros episódios que eu fui no lançamento desse livro, As Mensageiras Sem Fronteira Internacional. E só se chama internacional por causa da Selma, tá? Porque todas são brasileiras. Só ficou internacional esse livro porque a Selma veio do Japão. Exatamente. Porque ela é coautora desse livro e ela veio fazer no dia 12 de julho o lançamento. E eu fui convidada para o lançamento desse livro. E lá eu pude conhecer histórias de mulheres maravilhosas que eu tenho trazido uma a uma aqui no podcast. Porque eu não posso ficar só para mim. Não. Né? Água parada não é bom. Exatamente. Então eu tenho transbordado na vida dos meus espectadores, dos inscritos desse canal, das pessoas que seguem o Café com Fé, porque eu bebi dessa água, como você falou, e não pode ficar só comigo. Então eu tenho trazido essas mulheres. E eu li a história de cada uma das que eu trouxe aqui, autografada por cada uma delas, né? E a Selma, ela escreve algo que você vai explicar aqui, né? Essa frase que para mim ficou latejando no dia do evento. Nenhuma dor para Deus é estéril. Sim. Então eu quero que você me fala de onde nasceu essa frase, Amém. de onde nasceu foi o start do livro. Sim. Mas se você quiser começar da dor, você pode começar do momento que você quiser, tá bom? Amém. Falar ela agora é muito bonito, né? Falar, né? Nenhuma dor para Deus é estéril. Mas nós sabemos que toda esterilidade, ela gera muita dor antes de ser fecundada ali o que você vai gerar. E a minha vida sentimental era estéril. Eu fui uma mulher por muitos anos, né? Que não tive um amor verdadeiro. E eu mencionei essa frase quando a Selma me procurou para falar sobre qual era a minha história. E eu fui orar, eu falei, Deus, eu preciso orar para saber o que o Senhor quer que eu fale ali no livro, porque é o seu nome que vai ser glorificado através da minha história. E essa frase, eu uso ela muito nos meus cultos, né? Porque eu acredito que Deus, ele é o único que aproveita o caos, o caco, o lixo, o entulho. Deus é aquele que pega, assim, as coisas que ninguém dá valor mais e gera algo tão extraordinário. E foi na minha dor, nas piores fases da minha vida, que eu gerei grandes testemunhos para Deus. Então, essa frase, ela não carrega simplesmente uma dor, mas ela carrega um testemunho, sabe? De que Deus, ele é poderoso para fazer qualquer coisa, qualquer coisa. E eu me lembro que quando eu fui orar, o meu marido estava deitado, né? Já estava deitado. E eu falei, Deus, o que que eu vou falar, né? São tantas coisas. Eu poderia falar sobre ser mãe, como foi as gestações abandonadas. E eu olhei para o meu marido assim, ele deitado já. O Senhor falou, fale do que eu fiz na sua vida sentimental. Porque era onde eu mais desejava, Cris, ser feliz. Eu era feliz como mãe, eu era feliz como mulher, né? Em algumas áreas da minha vida, mas no amor, eu não era feliz. Eu não tinha encontrado alguém que de fato me amasse, né? Eu sabia que Jesus me amava, mas uma pessoa, né? Como eu mencionei no culto que eu estava, que eu amo ouvir o barulho da porta, meu marido chegando. Esse barulho para mim, ele remete Cristo falando, eu não te abandonei. Uau. Eu não te abandonei. Todas as vezes que eu ouço isso na minha porta. Então essa frase, ela nasceu de vários capítulos muito dolorosos da minha vida. De muita rejeição, de muito abandono, de muito desprezo. Mas em cada capítulo desses ciclos, houve uma gestação. Que gestações foram essas? Cura, libertação, santificação. Então, em todos os episódios que se eu fosse mencionar no livro, houve um nascimento de algo. Uau. E é por isso que eu digo que nenhuma dor para Deus é estéril. Deus, ele aproveita tudo, tudo. E ele aproveitou tudo. O que não era bom, tenho certeza, não existe mais. Mas o que era bom para ele ainda, ele pegou e refez. Então eu sou uma mulher refeita mesmo na minha vida sentimental. Hoje eu posso dizer, eu tenho marido que me ama muito. Eu tenho esse homem na minha vida que tá lá, tava falando com ele agora no telefone, ele tava meio acordado lá, 15 para as 3 da manhã, e ele tava meio acordado ainda, ele falou, vai lá, fale, exalte o nome do Senhor.
Então eu tenho um maridão que, assim, eu sempre oro para solteiras, né? Se tiver solteiras assistindo esse podcast, me procura lá que eu vou orar por você e Deus vai te dar um marido, porque eu tenho Amém. propriedade nisso hoje para falar que essa dor que eu sentia gerou um lindo casamento na presença do Senhor. Aleluia. Então essa frase, ela nasceu de várias dores, mas a principal nesse capítulo é da minha vida sentimental. Deus transformou mesmo. Que bênção, Selma. Deus transformou. Eu não sofro mais na minha vida sentimental. Eu Aleluia. encontrei meu verdadeiro valor no meu marido, sabe assim? Uma coisa assim. Eu achava que eu não tinha valor nenhum. Eu achava que os meus relacionamentos, eles tinham que aproveitar de mim, sabe? Uhum. E na verdade, eu pensava assim porque eu não conhecia o meu verdadeiro valor. Uhum. E eu tenho muito valor. E o meu marido pôs isso em mim. Eu sou uma mulher valorosa. Eu sou aquela mulher de Isaías 62. Nunca mais te chamarão de desamparada. Aleluia. Eu sou essa mulher. Que lindo. Glória a Deus. Que lindo, Selma. Eu tenho essa bênção também. Graças a Deus. É muito bom. E a gente foi mãe cedo, né? Sim. Eu fui aos 15. Eu fui aos 14. Eu tô com o mesmo marido desde os 15. Uau! Que lindo! Deus seja louvado pela vida do meu marido, que honrar ele. Sim. A gente começou a namorar, eu tinha 13, ele tinha 16. Lindo demais. A gente tá há 37 anos juntos. Glória a Deus. E esse ano, em maio, fez 23 anos da minha conversão. No dia que eu fiz um post também no meu Reel, só para assim, um parênteses, porque o que você falou, você ministrou meu coração. Porque é isso, a gente se sente amada, é claro, por Deus, mas quando você tá com um relacionamento que te respeita e que te ama, é a completude, Exatamente. né? Porque eu falei nesse post que eu fiz que eu aprendi de uma amiga. Ela falou isso pra mim há 20 anos atrás, logo que eu conheci o Senhor. Ela falou, Cris, as duas decisões mais importantes na vida de uma pessoa, seja ela homem ou mulher, Sim. é a sua decisão por Cristo. É o divisor de águas. Mas a segunda, mais importante de toda a sua vida, não é a profissão, não é onde você vai morar, é a pessoa com quem você vai dividir, compartilhar o resto da sua vida. Porque a mulher que eu sou hoje tem tudo a ver com o casamento que eu tive com esse homem que Deus preparou para estar do meu lado. Então, assim, a gente renunciou muita coisa, a gente sofreu demais. Mas é um cara que nunca me abandonou, um homem maravilhoso, te amo, querido. Ele não está em São Paulo, está viajando, trabalhando. Hoje tá romântico. É porque foi o start da sua história, Sim, né? Sim. E eu ouvi lá no lançamento do livro você falar isso e minha alma se conectou com a tua justamente por isso. Porque quando você fala assim, eu não era amada, e você teve todas as suas gestações, você estava sozinha, eu falei, meu Deus, eu não sei o que é isso, Jesus. Eu fui mãe com 15 anos e o meu marido do meu lado, um menino, ele tinha 18, Uau. 17. Que lindo. E estamos juntos até hoje, então faz toda a diferença mesmo. Muito. E ouvir você contar isso é algo que, assim, impacta demais, porque eu não vivi isso e eu sei que, como eu vivo o lado de um bom relacionamento, eu sei o quanto isso fez a diferença para você. Sim. E o capítulo do seu livro, ele fala muito disso. Muito. E você quer falar dessas gestações? Você quer falar de quando você veio para lá? Claro. Eu fui mãe aos 14 anos, né? A minha filha Laura, né? O qual você conheceu. Hoje, uma mulher lindíssima, advogada, 29 aninhos, casada. Ela foi... Eu falo que ali eu descobri o verdadeiro amor, né? Porque 14 anos, eu tive ela aos 15, mas eu era uma menina, né? Fui mãe solteira. Hoje até, vamos dizer assim, eu me orgulho um pouco disso, porque deu certo, né? Eu consegui fazer aquilo que estava ao meu alcance, né, pelos meus filhos. E depois, logo em seguida, eu engravido da Maiara, né, uma gestação bem conturbada também, porque o pai não estava presente, né? E eu com 18 anos, eu já era mãe de 2 filhas. E ali eu não estudei, eu não terminei meus estudos, eu abdiquei minha vida a elas mesmo, né? E depois eu tive o Pedro, que também é meu filho, casado também. Meus 3 filhos são casados hoje. E eles conheceram a Cristo, né, com 13 anos, se batizaram. E eu louvo a Deus por isso, porque logo que eu os tive, eu não era cristã.
apesar de ser filha de crente, né? Aham. Mas é aquela teimosia. Deus não tem neto, né? Só tem filho. Exatamente. E eu demorei um pouco, né, para ir para Cristo. Eu, na minha adolescência, eu tive uma adolescência um pouquinho conturbada, né? Eu quase entrei no mundo da prostituição, eu quase entrei no mundo das drogas. E eu acho que a minha filha veio, a Laura, para me frear, sabe? Eu tenho quase que certeza, porque com ela eu fiquei com medo. Aham. Aí eu falei assim, eu não posso agora, né, me envolver com droga, Sim. ir pra prostituição. E se eu tivesse, né, sido mais prostituta, eu não teria vergonha nenhuma de falar, porque é passado, né? Sim. Não seria uma coisa real na minha vida hoje. Mas o Senhor, ele foi me cercando de todos os lados com filhos. Pra te preservar. Exatamente, porque eu acho que ele viu, vou dar um filho para ela. Mais um. Mais um, porque ela ainda não tá tendo juízo, mais um. E até então que eu encontro o Marcelo, no meio de tudo isso, eu acabo encontrando ele. E para mim foi assim, um divisor de águas encontrar esse homem, porque ele foi o único, Cris, que olhou para mim, mas primeiro olhou para os meus filhos. Então, quando ele olha para mim, ele vê meus filhos. E ao contrário de outros relacionamentos, né? Olhava só pra mim. Uhum. Não, seus filhos não, é só você. Então, eu até menciono aí que eu abri mão de relacionamentos abusivos por causa deles, né? Eu já vi histórias de mães que abandonam filhos por causa, né, de alguns homens. O seu foi o contrário. O contrário. Eu vi isso no seu capítulo. E isso ficou muito bem frisado para as minhas filhas. Que na época, o pai do meu filho falou, eu quero só você. Eu não quero as duas. Eu quero você e meu filho. E aí eu disse com muita dor no coração, porque eu achava que o amava, né? E eu falei, não, eu vou ficar com as minhas filhas. E eu cheguei a adoecer, eu tive uma tuberculose, eu fui pesar 48 quilos, eu tive uma depressão, né, dessa sofrência nesse amor. Fiquei muito ruim, eu quase morro. Ali o Senhor opera um grande milagre através da vida da minha mãe. E foram as marcas, né? Foram várias marcas deixadas na minha vida. É uma história muito longa, Sim. né? Que eu acho que nem num livro dá pra gente contar, nem que fosse só meu. São muitos detalhes, né? Eu já passei por coisas assim absurdas, assim, que eu falo assim, como que eu dei conta? Esses dias, Cris, eu encontrei uma jovem com 17 anos. E pra mim ela era uma criança. Eu não sabia que ela tinha 17 anos. Isso lá no Japão. E aí eu falei, quantos anos você tem? Ela falou 17. Sabe assim, 17. Eu começo a chorar. Uhum. Você se viu ali. Eu falei, como que eu consegui? Eu tinha 17 anos. Eu tava grávida de uma criança com outra no colo. E aí ela andava, eu ficava olhando ela andando, fazendo as coisas. Eu falava, meu Deus, era eu ali. Eu vejo isso na minha neta. Eu olho pra ela com 16 e eu falo, Como eu já tava com o pai dela no colo. Exatamente. Não foi Deus que segurou a gente, Selma? Então eu falo assim, uau, como é Deus, ele é tremendo. Sim. E eu falo assim que eu acho que Deus, ele olhou pra mim assim de tal forma, assim como ele olha pra todos, mas eu tenho esse carinho com Deus, né, através de mim assim, porque eu falo assim, acho que ele ficou assim, não, a Selma tá ali. Ah, a Selma tá indo ali. Sabe, como a Sim. menina dos olhos de Deus, Sim. o cuidado dele comigo, porque por mais sofrimento que eu tenha passado com a minha primeira, com a minha segunda e com o meu terceiro filho, eu sinto a mão de Deus, mesmo quando eu não o conhecia como eu conheço agora. Sim. Eu conhecia de ouvir falar, Isso. né? Mas de vê-lo, de tê-lo, ele está aqui, eu sinto a presença dele, ele é real. Agora é incrível, ele estava comigo e tudo que passei até hoje foi porque ele estava comigo. E eu sei que às vezes vai ter gente nesse podcast que fala assim, não, quando você não conhecia a Cristo, não, minha filha, eu tenho certeza, ele estava comigo. Eu não sabia, mas ele estava comigo. Selma, e é assim, né? Eu tenho essa mesma certeza também das minhas 3 gestações, menina. Muita conexão nas nossas histórias. Apesar de algumas coisas diferentes, né? Mas assim, a fé, ela não... Você não consegue relatar num livro de 1000 páginas. A fé, ela é uma experiência. Sim. Então hoje eu também, quando eu olho, eu falo, meu Deus, aquele dia Deus cuidou de mim, aquele parto, naquela gestação, nessa situação que são diversas, não cabe também num livro. Sim. E hoje também a mesma sensação que eu tenho de andar
de sentir o Senhor, eu falo, "Ah, como Deus cuidou de mim. Como que eu dei conta? Não, eu não dei conta, era Exatamente. Deus Era cuidando. Deus, É. só podia ser ele, porque eu já houve um episódio na minha vida que eu estava com as duas, muito pequena, e eu fui morar num cômodo que não tinha porta. E eu me lembro que eu colocava uma madeira para dormir assim, né, nesse cômodo, e elas eram muito pequenas, e eu colocava uma de um lado e a outra de outro. Aí eu fiquei pensando, Jesus, eu só tinha 18 anos. Como que eu conseguia fazer essas coisas, né? E ali eu voltando, né, para esses capítulos da minha vida lá no passado, eu sei que era Deus. De alguma forma, ele estava ali. Eu tenho certeza que ele estava ali. É dias de não ter luz, dia de não ter água, sabe, aquela escassez mesmo de Uhum. um processo muito doloroso. E eu falo para elas, eu passei. Houve dias que a minha filha Laura, ela falava assim: "Mãe, o que tem hoje para comer?" Eu falava sopa, porque na verdade eu trazia da onde eu trabalhava uma batata, uma cenoura e fazia. E eu lembro que a minha irmã mais velha, que eu louvo a Deus pela vida da minha irmã Luciana, porque ela na época, ela é muito bem casada, e o Márcio, que é o meu cunhado, esposo dela, era o pai dessas crianças Aham. para nós, né? E ele sempre ia na minha casa, ele sempre falava, na casa da Selma nunca tem papel higiênico, ele sempre levava papel higiênico maravilhoso ainda. E ele ia lá e pegava minhas crianças e dava dia de princesa e levava pra shopping. Minha irmã não tinha filho nessa época. Quero agradecer você, tá, minha irmã Luciana, que sempre fez isso pros meus filhos e faz Que até hoje, linda. se permitir. Ela estava lá, que estava com Eu você na mesa. conversei com ela. E ela fazia isso com muito carinho. E houve um dia que parece que ela falou para essa minha irmã que não aguentava mais tomar a sopa, né, que eu fazia para ela. É. Mas que bonitinho que ela tomava a sopa, né, mesmo não tendo. E houve dias que eu não quero chorar, né, que eu dormi com fome, com muita fome. Mas eu não passava isso para elas. E ela falava: "Mãe, come você". Ela foi a mais velha, né, então acho que ela sabe mais. Aham. E ela falava assim, eu falei, não, filha, come vocês, pode comer vocês. E eu lembro, Cris, que eu ia dormir com muita fome. Ia dormir com fome. Mas hoje, olhando para tudo isso, o choro não é de tristeza porque ninguém apareceu. Sim. O choro é de gratidão, porque bendito foi o dia que ninguém apareceu, porque eu pude encontrar Cristo. Ele aparece nos dias mais difíceis da nossa vida. Então, tudo isso é um aprendizado. Sim. Não é algo ai, culpa de alguém, não. Não é culpa de ninguém. Uhum. Eu tinha que passar por isso. Pra E ser eu essa mulher que entendo sou hoje. isso. Eu entendo isso hoje. Que bênção, Selma. E você fez algo que agradecendo a Luciana, que eu faço todos os episódios que tem esse momento, né, do testemunho de vida da gente, sempre tem alguém para nos abençoar. Assim como a gente abençoa alguém, outras pessoas entram na nossa história. E aí eu falo do livro Sonegadores da Honra, que fala exatamente isso, que a gente, como cristão, tem que viver uma vida e não sonegar a honra a quem devemos honra. Nossa. E do pastor Joel Angel. Eu tô sempre falando desse livro dele aqui, porque você honrou a Luciana e se você for lembrar, tem dezenas de pessoas que Sim. que em Sim. determinado momento o Senhor preparou aquela pessoa para Ela cuidou muito da gente. cuidar de Muito, você. muito. Então você já fez aí o papel você não sonegou a honra a Luciana, estive com ela no evento e o que eu queria deixar assim para quem está nos assistindo, que muitas vezes você que está em casa pensa assim, ai, que lindo que aconteceu com a Selma, que legal que aconteceu isso com a Cris, com a Cláudia. E eu quero deixar isso claro, que a Bíblia ela é muito clara em dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhinhas de cor-de-rosa preferidinhas. Não. Né, Selma? Não tem. Você não é preferida e eu sou preterida. Não, Né? isso mesmo. Nós, Jacó preteriu filhos. Sim. Preferiu José e preteriu os outros filhos. Sim. Nós, às vezes, temos uma preferenciazinha para conversar, tomar um café com o outro, né? Apesar de amarmos igual e Sim. tudo mais. Mas o Senhor é na mesma proporção, na mesma proporção. medida. É quem tá no Japão, é quem tá no Brasil, é quem tá na prostituição. Sim, E assim, ele nos amou quando a gente tava no pecado, podre, fedendo, quando a gente estava na iniquidade, quando a gente tinha só cheiro ruim.
Porque o Senhor, ele não suporta o pecado. Ele nos amou quando a gente estava no pecado. No pecado. Ele foi para a cruz quando a gente não valia nada. Nada. Então, ele não tem filhos preferidos. Então, tudo isso que a Selma relata aqui, que é lindo e é honroso e maravilhoso, mas se você está em casa ouvindo, você fala assim, mas comigo não foi assim. Porque eu passei por isso, passei por aquilo outro, e fui despejada e fui abusada. Isso. A sua história é uma, a minha é outra, a da Claudinha é outra, a da Selma é outra, mas no meio de todo o caos, de toda a história, o Senhor tem a mesma proporção de amor. Sim. Né? Deixar isso muito claro para quem está nos assistindo. Eu quero agora que você nos conta como que nasceu Curadas para Curar. Amém. Esse ministério lindo e internacional. É lindo mesmo. E o Curadas para Curar, ele nasce, né, através de um milagre, né? Eu quero aqui, eu gosto também, viu, de honrar as pessoas. E eu queria honrar aqui, né, a Tamires, que é a minha irmã lá do Japão, a mãe da Sofia. Eu trabalhava em fábrica, eu estava no Japão já há 2 anos, né, praticamente, quase entrando. Eu tô 6 anos lá. E há 2 anos eu só trabalhava, eu não exercia nenhum tipo de ministério, nenhum cargo, né, na igreja, de coisas assim. E eu trabalhando, só que sempre o Senhor, sabe? É porque assim, quem tem chamado, há uma chamado, né? Há uma chama dentro. Então, eu acho que essa chama de quem é chamado, ela fica acesa. Às vezes mais alto fogo e às vezes um fogo baixo, mas ela tá lá, né? É como, acho que Jeremias disse, né? Senhor, eu não quero mais fazer a sua vontade, mas os meus ossos queimam. Ele não conseguia deixar de fazer a vontade do Senhor. Então eu acho que o Curadas, ele nasceu no coração de Deus. Quando eu falo que nenhuma dor para Deus é estéril, é exatamente isso. Por quê? Foi sofrendo como mulher que o Senhor me dá propriedade para resgatá-las. É isso. Então, se eu não tivesse uma história o qual o Senhor resgatou, curou, libertou, eu não poderia hoje ter uma voz de cura, uma voz de comando e uma voz que levanta a mulher. Perfeito. Porque de uma vez que eu não fui curada, mas eu libero uma palavra de cura, eu adoeço, porque eu libero enfermidade. Sim. Então, quando Curadas nasceu, ele nasceu de um milagre de uma criança, a Sofia. Eu trabalhava na fábrica e a irmã Tamires me procura para orar pela filha dela. Minha filha está um pouco doente, apareceu um caroço debaixo do coraçãozinho dela. Eu estou muito nervosa, muito preocupada. E ela falou que você pode orar por mim, orar comigo? Eu falei assim, irmã, essa enfermidade não é para a morte. Eu liberei logo uma palavra e disse assim para ela, vamos fazer 7 dias, 7 semanas de oração. E ali então eu começo a orar com ela. E para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, faltando algumas semanas para encerrar, né, esse propósito de oração, a Sofia é curada. Uau. A Sofia não precisa de cirurgia e o caroço some. Então ali o Senhor começa a estabelecer um decreto de mulheres que oram. Uau. Né? O intuito desse ministério, no meu coração, era reunir mulheres na minha casa com problemas. E eu moro num apartamento até hoje, lá no Japão. Eu moro num apartamento bem pequeno. E o Japão, para quem, né, já viveu lá, já pôde ir pro inverno lá, sabe que é muito frio. E neva. E eu trabalhava na fábrica nessa época. E o Zuzunzum começou dentro da fábrica, né? Eu queria ir lá tomar uma xícara de café com você. Vamos lá. Não, mas é para você orar. Tô sabendo que você ora, né? Que você é de oração. E aí eu querendo me esconder o tempo todo disso. E aí eu pego e chamo a Tamires e dali começa a vir outras mulheres. E começa a vir outras mulheres e outras mulheres. E era um período de frio quando eu comecei, porque quando eu lanço o ministério, eu lanço ele em outubro, dia 14 de outubro. Eu faço o primeiro culto para que todo mundo veja, mas que na verdade ele já existia nos bastidores. Só que aí todo mundo, não, você tem que lançar, você tem que pôr isso nas mídias, você tem que fazer porque tá enchendo seu apartamento, você vai ajudar outras mulheres, porque até então eu não queria. Então eu queria ficar ali, sabe, no anonimato, fazendo o que eu fazia. Então ele é lançado nas redes sociais dia 14 de outubro. Mas ele nasceu bem um pouquinho antes, né, de tudo isso.
E eu lembro que nesse dia, Cris, estava nevando muito. E eu aí falei pro meu marido, eu vou começar a fazer sopa, amor. Então, quando as pessoas me pedem uma mentoria, ai, eu queria uma mentoria do Curadas, como é que você está crescendo aqui no Japão? São quantas mulheres, quantos batismos, coisa e tal. E aí minha filha fala, mãe, fala que você pega uma cenoura, uma batata, põe na panela de pressão, cozinha e chama as mulheres e dá sopa. Então, a minha sopa, elas gostam muito, elas sabem que a minha sopa é muito famosa. Maravilhosa. Meus caldos, né? Porque eu gosto de caldo, então eu capricho bastante. E sopa é coisa de quem tá dodói. E aí eu comecei Verdade. a fazer a sopa e as mulheres iam. E nesse dia especificamente, deu mais de 30 mulheres no meu apartamento. A sala do meu apartamento é menor que essa sala aqui. Só pra você ter uma ideia. Tinha gente na lavanderia, pendurado na máquina de lavar, tudo querendo ouvir Olha, a uma sede, palavra a de Deus. sede. E meu marido chegava do trabalho, ele ficava no carro esperando a reunião acabar para poder tomar banho. Porque não dava para entrar dentro do meu apartamento. E a neve torando, criança, e aquelas mulheres precisando da presença do Espírito Santo. E ali começa. E é incrível que esse período eu tô sem estar sobre uma cobertura espiritual. Eu não estava na igreja, porque eu tinha me desligado do ministério. E eu falei, não quero saber de igreja, eu vou ficar orando aqui em casa, coisa e tal. E aí que entram os meus pastores, que são hoje. Quando eu vou até a igreja deles, falar com eles que queria me membrar na igreja, que é a Church of Jesus, é a igreja que a gente frequenta, e eu sou obreira lá, eu sirvo lá como missionária nessa igreja. E eu falei para ele assim, ele falou, ai, que ótimo, vocês vão ficar aqui com a gente, coisa e tal. Eu falei, pastor, mas então eu acho que eu vou ter que parar o trabalho com mulheres, né? Ele olhou assim para mim, você é doida? Você não vai parar com nada. Ele falou, eu não tenho tesoura nas minhas mãos para cortar a vinha. Deixa crescer. Uau. Então, quando ele libera essa palavra, cresceu. Cresceu muito. E aí começou os batismos. Uau. E aí começou o marido se batizando, mulher se batizando, filho se batizando. Gente. Saindo do apartamento. Foi saindo esse movimento de dentro do apartamento, que uma pastora me ligou recentemente no Japão e falou assim, o que acontece aí? Que tem tanto batismo de mulheres aí. Que sopa é essa? Que sopa milagrosa é essa? Então, eu acho, Cris, que o Curadas, hoje, né, ele nem se chamava Curadas para Curar, era Você Não Está Sozinha. Era o nome, Você Não Está Sozinha. E ele nasceu ali numa reunião com outras mulheres e ela libera essa palavra. Poderia se chamar Curadas para Curar. Uau. E selou no céu esse nome. Por quê? Porque uma vez que o Senhor me cura, eu tenho autoridade para curar. Perfeito. E aí, por isso, hoje, tantas mulheres se levantando, né, através da cura e indo. Então, hoje, o meu ministério, e eu não sabia que era ministério, tá? Quem responsabilizou isso foi meu pastor, o Flávio. Ele falou, Selma, é o seu ministério. É onde Deus te chamou, é com as mulheres. Ele deu status de ministério. Exatamente. Ele falou, não é um programinha, não é um conjuntinho de mulher, é um ministério. Você precisa entender isso, que é um ministério de mulheres. Então começa, né, de 50, vai para 80, de 80, 120, 120, 180. E assim sucessivamente. Aí a gente começa a ir para outros lugares ali mesmo no Japão, levar esse culto, né, em outras igrejas, com outras irmãs, se conectando com o Curadas para Curar. Então, o Curadas nasceu de uma mulher improvável, que sou eu, mas que disse sim para o Senhor. Poderia ser qualquer outra mulher que estava lá, Sim. eu tenho certeza disso. Só que o Senhor, ele achou graça. E eu falei, tá bom, Senhor, eu tô aqui. Então, eu abri mão de fábrica, eu abri mão de trabalho. Hoje, eu tô 100% na obra do Senhor. Então, eu não trabalho mais. Então, eu vou para presídio, eu vou para hospitais. Então, eu faço muitos trabalhos lá evangelístico, né, de evangelização. Eu faço evangelismo na rua, eu faço os cultos nas ruas. É uma doideira mesmo, olhando aos olhos dos naturais, mas quem é espiritual entende. Então, hoje eu vejo alguns departamentos da igreja com frutos do Curadas, que nasceu de dentro do meu apartamento. Então, o Curadas, ele nasceu de uma mulher muito improvável, muito incapaz, mas que disse sim para o Senhor. Eu disse sim e vou continuar dizendo. Então, se ele vai nascer no Brasil, creio que sim. Vai nascer na Europa? Creio que sim. Mas com mulheres que decidam falar sim para Deus. Amém.
e sejam curadas mesmo. Eu tenho processos ainda que estão em cura, tá? Não é Sim. 100%, porque as pessoas falam curados para curar, então você não tem problema nenhum. Claro que eu tenho. São Óbvio. muitos processos de cura que eu enfrento. É Mas de fé em fé e glória em glória. exatamente. Mas é me dispondo, expondo a minha nudez para o Senhor, que Ele vê aonde precisa de cura e Ele não se cansa de me curar. Ainda que eu caia, rele o joelho, Ele vai vir com metiolate de novo, vai me curar de novo. E se eu machucar Ele de novo, Ele vai me curar de Sim. novo. E vai me curando, me curando, me curando, até que Ele venha. Porque seria muita prepotência minha, né, num podcast que muitas pessoas vão assistir e falar, não, eu sou curada. É, Nossa, eu sou extremamente curada em todas as esferas e raízes da minha vida. eu sempre deixo isso muito claro aqui. Não, a gente não é curada 100%. É. Eu estou no processo da cura, mas aquilo que eu tenho autoridade para declarar, Isso, acontece a cura. perfeito. Então, é sobre isso. Curadas, ele nasce da Sofia, dessa menina que foi curada através desses propósitos de oração, que o Senhor, então, libera esse chamado, essa convicção em todas nós de irmos adiante. Sensacional. E eu não sabia que era isso, porque a gente não conseguiu falar sobre Sim. curadas. E eu te falei que eu vou trazer a escritura do Saradas para Sarar, Sim. que é quase igual, que é uma história linda também. E agora você me falando, mais ainda tem conexão entre nós duas, porque eu abri a minha casa por 4 anos também. Uau! E lá era Mães de Joelhos, Filhos em Pé. Olha que lindo! E nasceu da necessidade, porque eu estava passando este momento e do Desperta Débora, né? Sim, Você conhece sim, o Ministério Internacional também. E eu abri minha casa com 12 amigas. Olha que lindo! Café, Era chá, isso, pão de queijo, 12 amigas. E falei para uma, começa lá, faz a abertura. A Sidona, minha amiga. É assim mesmo que Sidona começou. maravilhosa que vai assistir esse programa. E eu falei, conta o seu testemunho enquanto eu passo um café. Sentei as 12 na minha sala. Selma. Eu falei ao final do programa, dessa conversa nossa, o mês que vem, nós vamos pegar toda a primeira quarta-feira do mês. Eu comecei em agosto. Falei, cada uma vai trazer uma amiga. No outro mês estávamos em 24 mulheres. Aí foi indo. Quando chegou em novembro, eu tava com umas 30 e poucas mulheres na minha sala. Eu falei assim, olha, o mês que vem, como é Natal, né, final de ano, calor, falei, eu vou fazer eu tenho um quintal grande, falei assim, eu vou fazer uma mesa havaiana no quintal. Bastante fruta pra gente encerrar o ano. Foram 72 mulheres na minha casa. Meu Deus! E durante 3 anos e 9 meses, quase 4 anos, passaram mais de 400 mulheres na minha casa. Coisa linda, né? Então, o que você tá falando conecta com a minha alma, porque eu passei por isso. E é chamado. É chamado. E queima. Queima. E queima. Não dá pra fugir, Cris. É. Você tenta, você Por mais que você inventa. passe por vários processos, eu troquei de ambiente, eu troquei de igreja, vai pra lá, vai pra cá. E o Senhor falou, ei, depois do fogo. Então, esse chamado com o universo feminino que queima na alma de vocês duas, queima demais na minha também. Queima muito. E é uma coisa assim que eu falo que é onde você mais sofreu. Sim, É onde lugar porque você tem autoridade. É o lugar que Deus mais vai te usar. É a matéria-prima do seu chamado. É onde você mais sofreu. É onde você não achava recurso, não achava saída. É ali. É nesse lugar de desconforto Sim. que o Senhor vai te chamar. E ele é o que a gente estava conversando nos bastidores, né, Selminha? Deus, ele não deixa nada passar despercebido. Nada. Quando começou esse movimento na minha casa e o meu marido começou a me ajudar, e aquela mulherada Isso em é uma casa, bênção, né? aí um amigo dele falou, mas por que esse horário à tarde você não vai estar? Acho que tinha uma reunião lá das vendas. Aí ele falou, não, porque a gente está abrindo a casa, a Cris está falando com mulheres. Meu, e tem umas 70 mulheres lá em casa, eu preciso... Uau. E esse rapaz, ele vende cadeira, banco, ele me doou 60 cadeiras. Olha isso. Então, Aí quando foi no outro mês, doaram até pó de café. quando Copo Deus está no negócio, descartável. né? Chegava doação, assim, Uau. as pessoas ajudando, porque eu abri a minha casa, é muita gente. E é lindo, e Deus não deixa nada despercebido. Nada, É só a nada. gente se dispor a trabalhar para Ele. O Exatamente. resto Ele faz tudo. É igual a gente falou lá no lançamento do livro, né, Sim. que eu ouvi. Eu acho que foi a Edna que falou.
Eu não sei como. O como é com Deus. O como é com Deus. Só Essa vai. frase é dela. Essa frase é dela, né? é dela. O como é com Deus. fazer é com Deus. Eu só vou mergulhar. E é isso, minha lindo. amada. Você que está em casa, toda essa conversa, todo esse papo gostoso. Deus não tem filhos prediletos, ele não faz acepção de pessoas. Então, se você tem, que lindo isso que você falou do chamado, né? A chama que queima. Então, se você que está aí e que está nos ouvindo e que tem algo no seu coração que está Deus te convocando para algo, te chamando, jogando a chama. O que te incomoda, eu falo. O que te incomoda é o chamado. É aquilo. E assim, da sua dor que nada fica estéril. Exatamente. Ai, que lindo esse dia de hoje. As frases de conexão, né? Sim. É para isso que Deus vai te trazer. Aquilo que mais você sofreu. Esse é o seu ministério. Eu escuto muita gente falar, Selma e Claudinha, assim. Eu ainda não descobri meu propósito. Veio de igreja. O cara tá lá faz 20 anos escutando pregação, tá? Sim. Não tem mais gordura de pregação. Sim. Já ouviu, já leu a palavra, já entendeu. Eu ainda não descobri meu propósito. Por dentro dá uma raivinha. Não dá? Dá porque às vezes o seu propósito é ser uma excelente mãe. Que foi o meu. Durante 17 Exatamente. anos, a minha profissão foi mãe. Exato. O primeiro podcast aqui, o primeiro episódio, eu conto o meu relato. Quem tá em casa já assistiu, os inscritos já assistiram. Uau. Eu sou formada em pedagogia, direito, e eu abandono tudo. Fui fazer intercâmbio no Canadá, eu largo tudo, tô contando bastante da minha história hoje, porque as nossas histórias têm se conectado. Sim. E eu tenho certeza que isso vai reverberar em corações que estão ouvindo. Eu Nada tenho em vão. certeza. Eu largo tudo, porque Deus audivelmente aqui chega. Eu dava o melhor para a empresa e o resto para os meus filhos. E eu abro mão de tudo. Eu renunciei, profissão, carreira, intercâmbio no Canadá, tudo. Eu renunciei tudo. Eu conto pro Marcelo aqui, né, no meu episódio, que eu andava toda paquita, toda de salto alto, maquiagem, igual eu tô hoje, né? Que a gente se monta para fazer um episódio. Sim. Mas eu chegava em casa, eu tive que pôr a roupa de guerreira, chinelão havaiana, Exatamente. cabelão amarrado no coque, camiseta e cuidar de filho. Porque o chamado ele não é bonito. Não. Ele não é bonito. O chamado, apesar das pessoas enfeitar, né? Aqueles Que resultados lindo, maravilhosos. Vocês aqui na bancada do podcast, acordei rosinha. Vai ver essa madrugada, eu acordei pra orar. Exatamente. Aí os resultados, eles apontam um sacrifício. Sim. Né? Então eu falo assim, toda pessoa que tá lá num bom resultado, ela sacrificou alguma coisa. Eu não queria estar no Japão. Eu não queria mais. Tipo assim, já tivesse encerrado o meu tempo lá. Mas o Senhor não deixa, sabe? Então assim, eu deixo meus filhos, eu deixo casa, eu deixo igreja, eu deixo tanta coisa aqui para estar lá. Então eu sinto assim que o chamado de quem de fato está vivendo, ele não é bonito. Não. Ele é doloroso. É igual a cura. Cura eles estão enfeitando hoje, né? No Instagram, fazendo tanta coisa. Ai, a cura. Não, a cura é feia. A cura é dolorosa. Ela te faz no avesso. Ela te confronta. Ela põe gente para te confrontar mesmo. Porque você precisa ser curada. É lavar chagas ali com aquele escovão. Você está sendo curada agora. Então, eu falo assim, o chamado é a mesma coisa. O chamado é abrir mão das suas vontades. Exatamente, é assim, né, Selma? Quando você tá no processo, os seus resultados, eles falam de processo. Exatamente. Né? Mas quando você tá no processo, a ferida, ela é fedida. Ela tem pus, ela tem sangue, ela tem casquinha. E tem gente que faz assim e já põe de volta, porque não quer, né? O processo, curar, né? o processo é com ferida, mas a hora do resultado é a hora da cicatriz. Cicatriz não tem cheiro. Exatamente. Cicatriz tá lá, a marca tá lá, mas ela não tem mais cheiro e é pra sempre. Exatamente. É pra sempre. Então, enquanto você tá no processo com as feridas, limpa,
purga de novo, sangra de novo, sai a casquinha, você arranca, mas quando você já tá curado, que são só marcas, que são as cicatrizes, ela não tem mais cheiro. Então levanta e vai curar outro. Porque Exatamente. tem pessoas que estão doentes porque elas estão com a ferida enfaixada e querem ser curadas. E a ferida, para ser curada, ela precisa estar Exatamente. exposta. Isso. Porque é impossível o médico cuidar de alguém com uma ferida, ou uma quebradura, alguma coisa, se ela não cortar a roupa, Perfeito. não tirar toda a atadura. Então precisa deixar exposta Perfeito. para que haja cura, né? E às vezes, Selma, é metiolatezinho, como você falou. O metiolate Às espiritual. vezes é um beijinho da mamãe. Exatamente. Mas às vezes é aquela que dói, que toma, Sim. como que Dói. é? A bezetacil. Exatamente. Aquilo dói, que você fica com a perna dura. Às vezes é na Mas vai dar bezetacil. o resultado. É Vai o dar que resultado. sara. Que delícia ouvir tudo isso do Curadas para Curar, porque eu não sabia da história. É linda demais. Eu só sabia que você era a mentora, idealizadora de tudo isso e conectou com a história da abertura lá da minha casa também, que foi Sim. Mães de Joelhos, Filhos em Pé. E depois nasce o culto rosa, né? Que é o culto mais famoso lá Que lindo, no nosso estado ali, que é o culto evangelístico. que Um culto lindo. maravilhoso. E isso tem crescido, né? O Curadas para Muito. Curar tem nos Estados Unidos. Em nome de Jesus, vamos estar lá, vamos estar em Portugal também. Uau. Então, assim, eu acho que Deus, através do seu sim, eu falo, o seu sim muda roteiros e muda destino. Então, eu disse sim, eis-me aqui. Então, para onde eu vou, agora o Senhor é que vai fazer. Então, eu só disse sim, né? Eu falei pro meu marido, eu falei, chegou a hora de eu falar sim, né, pro meu chamado e falar sim para tudo aquilo que ele tem para fazer na minha vida, né? Eu agora vou completar assim, 45 anos. Uma menina. Ai, meu Deus, muito obrigada. Dia 5 vou passar o aniversário no avião, gente. É mesmo, Deus, aí você chega lá. Aí eu chego lá, mas vai glória. comemorar. E Você vou saiu do comemorar. Japão 44, volta 45. Exatamente. Selma, eu vou fazer 52. Para. Que linda. Você tá linda demais, né? Vamos combinar, tá maravilhosa demais. Parece. Glória a Deus, eu quero essa unção, Jesus, essa unção dessa pele, né? Dessa vitalidade. Tá bom Pra pra poder vocês. falar Em outubro muito. eu faço 59. Linda. Então, outubro desse ano? Agora. Então, ano que vem você tá sexagenária. Você já 70 anos. Glória a Deus. Linda. Deus É é isso aí. maravilhoso, Deus é maravilhoso. 60 anos com muita história. Com muita história. Então, a gente vai aproveitar esse momento que a gente ouviu esse relato maravilhoso, delicioso da Selma, e para avançar aqui com a Claudinha, que é uma lindeza de pessoa, enquanto você começa a falar, nós sentamos na mesma mesa, nós jantamos juntas. Sim, verdade. Enquanto você começa o seu relato, eu quero fazer uma paradinha aqui para mostrar para vocês, falar do café Uau. com fé, que eu vou servir aqui. E aí, olha só que garrafa maravilhosa que eu ganhei. Rosa. Rosa. É tudo que a gente Ganhei de um casal de amigos, Danilo e Cristiane, Uau. que eles são, vocês vão ver aqui, ele patrocinou, né? Me deu de presente, e lá na loja, no site dele tem para vender. Se você quiser adquirir, vai estar Linda. aqui. E o link da loja e tudo mais. E eu vou servir um café para as minhas amigas, que é o Café com Fé. E você vai assistir um vídeo aqui do café, que é o Café com Fé. Você vai assistir um vídeo e se você quiser adquirir, vai estar no link da minha bio. Então, amigas sentam para bater um papo e as amigas de verdade coam um café para Verdade. amiga e serve o Que café. lindo. Então, essa daqui é da Selma, Ai, que com todo lindo. amor.
com a caneca do Café Não, com olha essa Fé. caneca, que chique. E essa daqui é da Claudinha. Selminha vai passar para mim. Porque Eu passo pra passa, por Cristina. favor. A gente não só bate papo, a gente toma café e é ao vivo. Uau, Então, o café é literalmente ao vivo. ao vivo, quentinho, cheiroso. Sabe por quê, Selma? Eu vou te falar por quê. Que eu falo em todos os episódios. O start para esse programa acontecer do Café com Fé é justamente de um versículo que Deus me deu. Você citou um dos livros que eu mais amo, que é Uau. Jeremias. Jeremias. Mas o start para o Café com Fé foi Lamentações 3:21. Porque foi do momento do meu maior caos que Deus falou, filha, faça o seu melhor no seu pior momento. E foi o que Jeremias fez. Ele pranteou, ele chorou, porque Sim. ele estava falando com uma nação teimosa, que estava Desobediente. cativo na Babilônia por desobediência, Jerusalém totalmente destruída, e Jeremias senta e pranteia, mas ele se lembra, no meio daquele caos, o que ele lembra? Esse Deus, ele abriu o Mar Vermelho, ele nos tirou cativos do Egito, ele mandou maná, ele cuidou de nós, ele mandava a nuvem que nos cobria, ele mandava o fogo, a água de amarga para água doce. E ele teve um cuidado tão grande, esse Deus não mudou, porque nós mudamos, mas Deus não muda o caráter dele. Então Jeremias se lembra, devo trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Eu lendo Lamentações, eu falei, cara, é isso. É isso. Então, no momento de um caos pessoal meu, Sim. eu falei, devo trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Peraí, Deus cuidou de mim ali, nessa situação, nessa. E aí nasce o Café com Fé. Que lindo. Então, Lamentações 3:21 é o versículo chave. E porque também a hora... Eu amo café, né? Nós amamos café. E na hora de coar aquele café, aquele pit stop do dia, você parar, pensar e falar, se Deus é bom, eu tô respirando, eu tenho uma família, eu tenho vida. Se você não tiver ninguém, nem saúde, se você que tá me ouvindo, estiver num leito de hospital, seu marido te abandonou, seu filho tá nas drogas, você tá no caos, mas você tá viva. Então você deve trazer à memória tudo aquilo que te traz esperança. Com o seu cafezinho e se lembra desse Deus que te ama e que jamais vai te abandonar. Sim. Foi daí que nasceu. Lindo. Então, vamos tomar o nosso café. Eu brindo aqui com a minha xícara, com vocês, enquanto a gente ouve a história da Claudinha agora. Delicioso. Maravilhoso. Que bom. Glória a Deus. Eu quero, colocando assim, que você colocou alguns versículos, né? Eu sempre gosto de dizer, né? Que lá em Jó 14, acho que 7, lá diz, né? Se respingar, né? Pelo menos uma gota de água. Uma gota sequer. E se tiver morto, você viverá árvore, viverá novamente. Mesmo que a árvore esteja morta. Então, eu quero dizer assim, a pessoas, né? A pessoas que está morta diante de Deus, que está desviada, que está afastada, que pensa que porque está nessa situação não tem mais solução para ela. Mas se você clamar, se você falar, Deus pode respingar uma gota de água em você e reviver como eu revivi. Aleluia, Aleluia. eu creio. Porque eu passei 15 anos praticamente da minha vida desviada. Mesmo depois de ser missionária, mesmo depois de ganhar muitas almas para Jesus, de ver grandes milagres, mas eu casei como vocês, eu casei com 13 para 14 anos. Uau. Eu engravidei com 14, com 15 em seguida fui mãe. Nós três, hein? Nós três. Uau. Criei meu filho até meus 35 anos, cuidei dele como uma mãe deve cuidar, honrando, abençoando e ele também honrando a minha vida. Então, o Senhor me abençoou muito. Porque ele deixou eu viver com uma pessoa por 35 anos maravilhosa. E é difícil. Quando você tem que falar de alguém que você ama. Não falo com tristeza, mas com alegria. Pelo que o Senhor fez na minha vida. Né? Porque quando nós erramos, nós temos que ter consciência de que a espada do Senhor pode passar em nossa casa. E quando Davi
ele pecou, o Senhor falou que a espada estaria sobre a casa dele. E não é diferente com a gente. Então, muitas vezes você pensa que você está passando por. Ah, eu passo por luta, eu não mereço, não. Eu passo por tribulação, não. Nós merecemos o que nós passamos. Deus dá aquilo para nós, o que nós merecemos no momento. Entendeu? Não é que Deus é ruim. Ele teve que tirar meu filho, não. Ele precisava que eu voltasse para ele. E o Senhor achou um caminho para chegar ao meu coração. Então, quando o meu filho, com 35 anos, se suicidou, para mim realmente o mundo acabou. Porque era meu único filho, né? Eu não tive outro. Deus não me deu outro. Mas esse meu filho me deu 5 netos maravilhosos. Hoje uma bisneta maravilhosa, né? Então eu posso contemplar nisso tudo as mãos, a misericórdia do Senhor sobre minha vida. Então eu passei 5 anos praticamente deitada, sem tomar banho. Eu não tomava banho, não vivia, eu não queria viver. Dopada, tomando remédio por longos anos e realmente assim, vivendo um luto. Mas um dia eu precisei mudar, né? Eu fui embora, saí da cidade onde eu cuidei do meu filho todos esses anos, mudei para Xiga, onde está a Selminha hoje, porque eu precisava fugir, né, dessa situação, dessa cidade. E eu fui para essa cidade e lá eu fiquei, trabalhei 1 ano e pouco, mas aí entrei numa depressão profunda, não pude mais trabalhar. E aí lá eu fiquei, não tinha dinheiro, não tinha condições, o meu marido trabalhando, vivi um casamento de muitos problemas, o qual teve divórcio, porque foi um casamento, desde quando eu era pequena, abusivo, né? Muito abusivo. Mas o Senhor hoje me preparou alguém muito que tem muita importância na minha vida. Para mim estar aqui hoje, ele tem muita importância no meu ministério. É o que o outro casamento não me dava, sabe? Não dava importância para o meu ministério, não me apoiava. Ao contrário, usava assim de palavras horrível, sabe? Me maltratava. E hoje não. O Walter Takenak, ele é uma bênção na minha vida. A Selma conhece ele, né? Então, tudo que eu sou hoje foi com a ajuda dele. Se eu tô aqui, porque ele tá lá em casa cuidando dos meus netos, que meu filho deixou uma criança no braço da minha nora de 1 ano e 7 meses. Nossa. E um nenê de 7 meses na barriga. Então hoje eu ajudo a criar eles. E ele cuida das crianças, elas vêm final de semana, ele cuida para mim, tá aqui, cuida dos meus 6 cachorrinhos que eu tenho, né? E tá cuidando da casa. Então o Senhor hoje, ele me deu, né? Essa graça, essa alegria usando a vida da Selma, do marido dela, de eu poder estar aqui acompanhando ela. Então, esse para mim são momentos assim maravilhosos. Não é um momento que eu estou explodindo em oração, que eu estou explodindo em jejum, que nós temos o nosso trabalho, o nosso tempo que nós fazemos, não, mas é um tempo que realmente está me dando vigor, me dando vida, renovando a minha força. Aleluia. Então, eu falo assim, quando eu estava assim, naquela cidade, sozinha, desesperada, eu até passei assim, quando eu passei de mudança, havia uma igreja bem pequenininha. E bem na frente da rua que eu ia morar, eu falei pro meu marido assim, eu vou para essa igreja, eu vou visitar. Mas eu tava desviado, mas eu falei, eu vou visitar, porque ardia alguma coisa dentro do meu coração. Nesse processo, eu procurei na macumba, quando eu perdi meu filho, eu fui budista por 6 meses, eu fiquei praticamente quantos anos? Olha, esses 5 anos todo como espiritismo, né? Como espírita, e eu simplesmente procurava meu filho em algum lugar. E eu queria encontrar ele. E nesse dia que eu mudei, eu vi essa igrejinha e falei que ia lá. Mas de repente eu passei, a igreja tinha pegado fogo. Ela tinha pegado fogo e queimou. E o mais engraçado é que já fazia mais de 1 ano que eu estava nessa igreja da Selminha, quando o pastor contou a história da igrejinha que eles tinham na outra cidade, o Mihatimã, que pegou fogo. É a mesma igreja. Aí eu falei, uau, era a mesma igreja. Falei, meu Deus, a igreja que eu desejei está congregando, visitando. Ela pegou fogo, fechou, e eu fui conhecer ela numa outra cidade. E quando eu precisei mudar dessa cidade, meu marido perdeu o trabalho, foi para outra cidade. Ele andava de Vespinha, motinha, aqui para vocês, por 1h30. Aí eu falei, puxa, eu preciso mudar. Mas eu não trabalhava, depressiva, só ele sustentando a casa, e lá é muito difícil. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha condições, mas Deus proveu um dinheiro do nada.
do nada. E com esse dinheiro eu pude mudar, eu pude fazer a mudança, pagar caminhão, alugar uma casa, porque você tem que dar um calção muito alto lá. E eu mudei para essa outra cidade. Mas não sabia que nessa outra cidade Deus mudaria a minha história. Mas porque eu também tinha uma intercessora. Porque todos nós temos um intercessor. Eu tinha uma irmã que intercedeu por mim por 15 anos. Uau. E ela Sempre nós dizia, temos. sim. Alguém orou por você hoje? Sempre. E ela dizia para mim assim: você vai voltar para Jesus. Você vai voltar a pregar. E eu ria. Eu ria e dizia: eu? Eu, Cláudia, numa igreja com uma Bíblia embaixo do braço, ser chamada de crente. Tudo de novo. Tudo nunca. Eu ria. Eu desdenhava. E ela dizia: antes que eu morra, eu vou te ver pregar. Uau. E ela morreu faz 9 meses. E ela viu. E ela viu Uau. pregar. Não pessoalmente. Eu orei muito por ela, intercedia. Eu mandava vídeo para ela. E a palavra dela se cumpriu em Cristo Jesus. Então, eu venho assim, de um coração de muita perca. Fazem 7 anos que o meu filho partiu. Mas dentro desses 7 anos, eu perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdi minha irmã. Então, foi vários lutos. Entendeu? Então, não foi uma coisa assim, fácil para me superar. Então, é uma superação após a outra. Aí, quando eu mudei, eu fiquei ainda 8 meses parada. Todas as portas se fecharam para mim. Não conseguia trabalho. Até que eu achei um trabalho numa fábrica, a qual eu fui, conheci a Amandinha, que é uma pessoa maravilhosa, te amo, Amanda, e ela sempre vinha toda alegre, feliz. Na segunda eu fui no curado, e eu ficava, que será que é isso? Curada para curar. Mas aquilo foi, eu fui conversando, nós fomos conversando, e eu fiquei assim, eu falei pra ela, por que eu não vou nesse lugar aí? Mas, tipo assim, só curiosidade. Aí a Selminha entrou para trabalhar lá. Aí eu conheci a Selminha também. Aí eu queria ver essa missionária que ia entrar lá, né? Queria ver quem era ela. E a Selminha entrou. Todas as fábricas que eu trabalhei em 2. Nessas 2 fábricas, eu tirei mulher de lá e se batizaram. Então, era propósito. Era propósito de Deus. E não tinha só eu. Era eu, a Mayumi, a Só Karina. nessa foi 5. A Karina. Tinha Carol. a Carol. E não lembro mais. Era você, a Amanda, a Carol, Mayumi e a Karina. Aí a Karina. E todas nós viemos e trouxemos nossa família, nossos esposos. Todas. Os esposos tudo desceram as águas. Todas nós. Uau. Todas nós. E foi um propósito assim, foi lá que o Senhor começa a me resgatar. Já havia assim um desejo no meu coração. É tipo assim, eu mudei para essa cidade, eu fui para uma igreja em outra cidade vizinha, eu fui lá sozinha, me reconciliei, falei: "Pronto, Deus, tá bom assim, Jesus? Eu me reconciliei com o Senhor, tá bom? Agora eu vou parar de fumar. Eu sei que eu tenho que parar, mas ainda não parei ainda. Eu fumava, eu bebia, eu ia para forró, eu mudei mesmo de vida. Eu quis viver tudo que eu não vivi. Eu acho desde de criança, né? Porque eu fui criada com padrasta, amarrada, espancada. Essa é uma outra história, né? Então eu vim de um lar assim destruído mesmo. Então, quando eu vou para lá, eu conheço as curadas. E o que Deus fez comigo? O primeiro dia que eu pisei nos curadas, eu fui renovada em línguas. Eu fiquei desesperada. Porque lá é um renovo, é algo. É uma coisa maravilhosa. E eu não queria falar, mas aquilo vinha, e eu falava, e eu falava, e eu falava, e fui embora, e tipo assim, Deus, o que tá acontecendo? Mas eu não posso, eu sou pecadora, eu não posso, Jesus, olha da miséria que eu vim, eu adulterei, eu pequei, de todos os pecados eu cometi, eu era espírita, como assim? E o Senhor foi trabalhando, e a Selma, em 1 ano, com toda a paciência, cuidou de mim, porque hoje, se eu estou aqui como missionária novamente, é porque ela deu crédito para mim. Ela deu uma chance para mim. Sabe? Porque ela acreditou no meu ministério. Como muitas igrejas não acreditaria. Não acreditaria. Numa desviada missionária que foi para Macumba, que foi para o Espírito, que foi para tudo quanto é religião. Não daria um crédito para mim. Ela deu esse crédito para mim. Sabe? Ela deu essa confiança. Foi a primeira que me chamou de missionária Cláudia. Uau. Ela deu esse crédito. E dentro desse crédito, eu também eu tomei posse. Porque não adianta, nós queremos que alguém faça na nossa vida, queremos que Deus faça na nossa vida, mas se a gente não se mover. E eu grudei nela e disse: Selminha, o que você precisar,
Eu tenho uma sobrinha até que mora em Bauru, ela teve lá, né, no calor do ano passado, e ela falou assim, tia, ela é pastora, ela falou assim, gruda na Selminha, gruda. Se você quer crescer espiritualmente, gruda em alguém espiritual. Uhum. Não larga a Selminha. E eu Que grudei na lindo. Selminha. Grudou Então mesmo. hoje eu sou a companheira dela de visita, eu sou a Isso. companheira dela que leva ela para tudo quanto é lugar. A gente trabalha junto, a gente luta junto. Eu tenho muito ainda que ser trabalhado, eu tenho muito ainda que Todas nós, Deus né? fazer na minha vida, porque o que eu fui no passado hoje ainda não sou. Sou bem consciente disso, que falta muita coisa ainda em mim, mas é tudo no tempo do Senhor. Isso é um Tudo, milagre. é o Senhor. Eu já sou um milagre de Deus. Você é Primeiro, um milagre. que alguém que perdeu um filho no suicídio não era para estar aqui. Não era para estar de pé, porque eu nunca ia perdoar Deus. Mas eu não olhei para que, assim como Deus foi o Senhor que fez isso comigo, não. Eu olhei o meu pecado, trouxe, Senhor, a dor para minha casa. Foi o meu pecado. Isso. A autorresponsabilidade é o Sim. início Sim, de uma a nova cura. vida. Sim, porque Perfeito. porque não foi Deus. Deus, ao contrário, ele me deu, ele me tirou, ele me pôs no casamento, ele me tirou, ele me pôs como Perfeito. missionária. Eu andava sozinha como missionária, Brasil tudo, pregando, indo pra favela, tudo sozinho. Um dia achei um pastor doido que me consagrou a missionária. Entendeu? Então, Pastor doido. o pastor doido que acreditou em mim também, Uhum. porque ninguém acreditava em mim. Sabe o que acontece, Claudinha, você falando isso, me lembra aquela passagem de Atos, se eu não me engano, se eu não, salvo engano, está no capítulo 20, versículo 7. O apóstolo Paulo, ele está pregando no cenáculo. Ele está no terceiro andar. E um jovem, O Eutico. o Eutico cai. Sim. O Eutico estava lá, pegou no sono, dormiu e caiu da janela e caiu no chão. Do terceiro andar ele caiu. E quem desceu do terceiro andar para orar por Eutico foi Paulo. Abraçou. Abraçou, soprou vida, o Sim. Eutico ressuscitou. São poucas histórias de Sim. ressurreição na Bíblia. A do Eutico, que ninguém nem fala, É, é uma delas lá em Atos. é muito E o bonita, que né? acontece? Isso é bem profético assim, porque Paulo, ele era antes Saulo e ele era um perseguidor de cristãos. Sim. Sim. E aí, ele a caminho de Damasco, ele cai, por isso que fala, caiu do cavalo. Sim. Ele cai do cavalo e tem um encontro com Jesus, que Jesus fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dali, ele vai ser levado para a casa da rua direita, Sim. né? Sim, E um Na homem casa de um Deus, curtidor de couro. de um né? curtidor de couro. Então, este homem, o Senhor fala, cuide dele. Durante 3 dias, ele sai do chão que ele caiu do cavalo e esse curtidor de couro cuida dele. Lá na frente, quando ele já é o apóstolo Paulo, que ganhou 4.000 vidas no deserto, que pregava o evangelho para os gentios, lá na frente ele pregando, ele é o apóstolo Paulo. Ele está no cenáculo pregando e Eutico cai, que era um jovem, que ninguém nem lembrava do nome dele. Pois o famosão apóstolo Paulo vai lá. E foi isso que aconteceu. Me remeteu essa história hoje, porque ela já teve a queda dela. Sim. E ela cuidou de você na tua Cuidou. queda. E é Cuidou. isso, muitas vezes, Cuidou. que é o que eu falo de, às vezes, crente velho de igreja, de não ter paciência com quem tá chegando caído. Exatamente. E um dia a gente tava lá embaixo também. Tava. Um dia a Sim. gente também caiu do cavalo. Tem que andar na rua. E eu acho Deuteronômio muito 8. bonita essa história de Paulo pelo seguinte, porque eu sempre gosto de lembrar que muitas vezes, que nem Paulo estava no chão. Só que Paulo estava no chão e estava tendo visão. Muitas vezes tem muitas pessoas de pé que não tá tendo visão nenhuma. Exatamente. Que já perderam a visão, não É. tem mais visão de Deus. Perfeito. E ele estava no chão e pessoas podiam estar apontando. Nossa, o nosso cavaleiro, o homem todo imponente, o soldado está no chão. É. Mas ele estava no chão tendo visão de Deus. Isso. E muitos de pé não têm visão de Deus, Exatamente. não tem visão de resgate, não tem visão das coisas que Deus pode fazer na vida do desviado. Sim. Quantas pessoas desprezam o desviado? Quantas pessoas desprezam e falam que aquela drogada, aquela prostituta desviada vai voltar? Nunca voltará. Sim, ela volta se você estender a mão, se você dá amor, se você cuidar, perfeito. se você ter paciência. Ela volta de novo, porque eu voltei. Amém, glória Eu a Deus. voltei. Olha, eu ficaria mais 2, 3 horas Sim. ouvindo e conversando, a gente, né, sem infinito aqui, porque falar das coisas do É Senhor, maravilhoso. dos milagres de Deus, para mim é o bálsamo e é o que me faz estar em pé. Por isso que eu amo, parece que eu nasci para fazer isso. Nasceu, seu chamado. Né? É o meu chamado. Mas eu preciso encerrar.
E aí eu quero pedir eu quero pedir assim que em 1 minuto, Selma, olhando para essa câmera, para essa mulher, para essa pessoa que está em casa, eu quero que você fale aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração. O que você fala para quem está em casa? Amém. Eu queria deixar um recado para você, mulher. Talvez você assistiu esse podcast até aqui e com lágrima nos olhos está dizendo para você mesma: Senhor, qual é o meu chamado? É aquilo que te incomoda, é aquilo que te faz sair da zona de conforto. Eu recebi uma palavra em meio ao caos e eu declaro essa palavra onde eu vou. Salmo 118, versículo 17. Não morrereis, antes vivereis e contareis as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Aleluia. Então, tudo que você passa é testemunho. Tudo que você enfrenta é para a glória de Deus. Então, levante a sua cabeça. Olhe, sabe, para tudo aquilo que o Senhor pode fazer na tua vida. Amém. Enxugue as suas lágrimas, arruma a tua coroa, porque você é uma mulher escolhida, filha amada do Deus vivo. Aleluia. Então, se você está vendo esse podcast, receba essa palavra. Você não vai morrer nesse deserto. Pelo contrário, ele vai pôr uma porta de escape e você vai viver o teu propósito. Aleluia. Claudinha, você tem menos de 1 minuto. Amém. Olha, para você que acha que você não vai se levantar mais, que você tá no chão por um luto, porque você perdeu seu filho, alguém que você ama, e você não crê mais em Deus, não faça isso. Se levante na presença de Deus, porque Deus tem vida para nós, assim como Ele teve vida para mim, que Ele me renovou, que Ele me deu vida. Pensa que Jesus, com uma gota d'água sobre a sua vida, algo tremendo vai acontecer. Aleluia. Não pare, continue lutando, porque o Senhor voltará para nos buscar. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Que bálsamo. Amém. Eu quero presentear vocês que esse café vai lá pro Japão antes Ele de vai. encerrar. Ele vai. Deus. Com muito amor e carinho, honrar a vida de vocês. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Amém. Eu quero agradecer. Selminha, Cláudia, é um bálsamo para minha alma ouvir a história de vocês, uma Amém. parte do relato de vocês. E dizer que eu tenho certeza, você que está em casa, o meu coração, a minha fé tá pegando fogo, tá em chamas. Amém. E eu não tenho nenhuma dúvida de que o seu também. E você sabe que o café e a fé jamais devem se esfriar. Então, muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Lembre-se que Deus, Ele é o autor e consumador da sua vida. Não deixe que a sua fé se esfrie. E se você tá aqui, veio até esse momento, eu quero te agradecer e te dizer, você já sabe o que fazer, para o YouTube entender que tudo isso que a gente conversou aqui é um conteúdo de relevância. Você precisa se inscrever, ativar o sininho, fazer comentários, conte aqui para mim nos comentários a sua história, se tudo isso fez sentido para você. E nós nos vemos no próximo episódio. Deus te abençoe. Tchau!